Ah, pais amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as escrituras sagradas. Eu quero continuar lendo com você hoje o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, a atitude dos apóstolos após a ascensão de Cristo. Nós estamos no capítulo 2, estudando aí a manifestação do Espírito Santo, certo? Então diz assim a escritura sagrada, a partir dos versículos 14 ao 41. Diz assim, olha: então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão nossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo que este, entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou aquele dito. Além disto, minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ei de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvistes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo isto, essas coisas, confundiu-lhe o coração, ou compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um
de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para os filhos e para todos que ainda estão longe. E isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia! Bom, foi um texto longo, mas assim, parece que não daria para diminuir em duas partes, porque o Pedro, ele levanta aqui, como nós vimos na aula passada, quando o Espírito Santo então desce ali sobre os 120 pessoas, eles começam a falar em outros idiomas, para que as pessoas ao redor ali ouvissem e entendessem as grandezas de Deus. Alguns achavam que eles estavam embriagados. E o Pedro, quando viu aquilo, é importante que você entenda que o Pedro também estava ali profetizando, falando em outras línguas. Mas que num certo momento ele retoma então a consciência, aqui, vamos dizer assim, a razão. E ele, sabendo que as pessoas estavam falando isso, até por revelação de Deus, ele, opa, pera um pouquinho, se vai logo ali, Deus, não, para um pouquinho, eles não estão embriagados não, a essa hora do dia. Muito pelo contrário, o que vocês estão vendo aí é o que aconteceu lá, o que o profeta Joel disse, que aconteceria que nos últimos tempos Deus derramaria o Espírito e as pessoas teriam visões, sonhos, né? Os velhos sonhariam, os jovens profetizariam. Então assim, o profeta Joel já havia previsto isso. Então é importante quando você estudar o Antigo Testamento, para que você entenda que Deus revelou muitas coisas aos profetas. E as pessoas falam, mas como assim? Por que ele revelou? Quero que você entenda que a nossa vida perante, comparado com aqueles homens que eles dedicavam a vida para Deus, eles enfrentavam situações difíceis para levar a mensagem de Deus. E eles levavam tanto a mensagem que eles não compreendiam porque aquelas pessoas não acreditavam neles, não se convertiam. Tantos sinais que Deus deu, então nós vamos estudar o Antigo Testamento. E Deus, então, para confortar o coração daqueles homens, daqueles profetas, Deus dava visões, Deus dava profecias, ó calma, não vai acontecer isso aqui, ó calma, calma, vai vir isso aqui, calma, eu vou enviar meu filho. Então assim, Deus dava as profecias até para confortar o coração daqueles profetas. E aí, uma dessas profecias foi Joel, que acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, toda a carne. Deus quer que todos sejam filhos dele. Deus quer que todos vivam de maneira igual. Não tem problema, algumas discussões, porque nós somos irmãos, briga, mas assim, o fato é que o amor sobrepõe tudo isso. Mas Deus quer amar todos, Deus quer que todos profetizem, Deus quer que todos, na verdade, nem profetizem, Deus quer que todos vivam na presença dele, tendo como exemplo o filho dele. Agora, é importante que você entenda que o Pedro começa a buscar algumas coisas do Antigo Testamento. Então ele cita lá o Davi, já citou o profeta Joel, ele cita alguns salmos, e nós vamos estudar salmos, vamos estudar os profetas, é importante que você também estude, tá legal? Agora, o Pedro está justificando ali de acordo com o que eles leram lá. Mas o importante para nós hoje aqui é que o Espírito Santo de Deus ali se manifestou de uma maneira diferente para que outras pessoas ouvissem as grandezas de Deus. E aí a consciência do Pedro aqui em observar e defender o que estava acontecendo ali. Então observe que o Pedro ele foi buscar argumentos ali, ele usou um discurso de escritura. Então não interessa se você é doutor, mestre, professor, pintor, pescador, a palavra de Deus ela está disponível para todos. E o autor da Bíblia, o próprio Espírito Santo de Deus está disponível para habitar em você, quando você aceitar a Cristo como seu Salvador, como Senhor, como Filho de Deus, ele mesmo vai te orientar na leitura da palavra, ele vai te revelar coisas. Então é importante que você entenda isso. Agora, quando é que você vai usar o que você aprendeu? Calma! Eu não consigo lembrar as coisas. Calma. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar, não é, João? De tudo o que você tem dito, tem feito. O Espírito Santo vai te lembrar. Ora, calma, vai lendo, vai estudando, vai tendo experiência com Deus, vai guardando as coisas aí. Na hora certa, Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Você vai se surpreender quando você começar a lembrar dos textos e você vai falar. Você vai falar. Se possível for,
através de outra língua. Aí Deus é entre você e Deus, tá legal? Bom, agora é o seguinte, e é muito importante que você entenda que o Pedro ele dá testemunho. Olha, hoje Jesus está vivo, tá legal? E outra coisa, hein? Vai acontecer depois aí, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É importante que você entenda isso, né? Que a salvação, muitas vezes nós queremos... Quem não quer ter uma vida boa, financeira, saúde, né? É importante isso, ter saúde, mas o mais importante é você ter uma vida na presença de Deus. Tudo bem, você não vai viver de Bíblia, mas a Bíblia diz o seguinte, que nunca viu um justo mendigar o pão. Que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que nós estamos tentando fazer, buscar o reino de Deus, para que na sua experiência com Deus, que na minha conversa com Deus, Deus vá suprindo todas as nossas necessidades. Vamos buscar então o reino de Deus. Que aí o Pedro vai discursando, olha, Jesus está vivo, hein? Tá bom? Vai ter um momento que, ó, todo aquele que invocar o nome dele vai ser salvo, tá legal? E aí ele continua dizendo o seguinte, olha, que no versículo 23, ele exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo de Deus, que derramou sobre nós. E é isso que vocês estão vendo. Jesus está à direita de Deus e derramou o Espírito dele sobre nós. E é isso que vocês estão vendo. E aí, diz o seguinte lá, que que eles perguntaram, Pedro, e aí, o que vamos fazer então, Pedro? E Pedro fala assim, olha aqui, Pedro, ó, arrependa-se da vida que você estava tendo sem ter Jesus como referência. Como assim? Em primeiro lugar, Senhor, é você, Deus, Pai, eu quero ser uma pessoa melhor. Então tá legal, tá legal, eu entendo você, olha, tá, fala com meu filho, Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser teu servo. Então entre você e Deus, é um compromisso entre você e Deus. E Jesus vai te abrir o coração, Jesus vai te abraçar, Jesus vai te ajudar a andar com Ele. Ele promete isso. E aí Ele vai colocar dentro de você o Espírito Santo de Deus para você caminhar junto, tá legal? E aí, olha, Pedro fala o seguinte, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então quando você, lá no seu coração, é entre você e Deus, porque nós vimos lá passado que só Deus conhece os corações. Lembra quando foi lá escolher Matias? Só Deus conhece o coração. E aí, quando você abrir seu coração, Jesus, Deus que conhece o seu coração, Ele vai começar a andar com você. E você automaticamente, quando isso acontece, você é batizado. Você recebe um batismo especial e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Agora, o batismo que se fala na igreja é para você testemunhar para as pessoas, lá, quando você imerge na água, lá, submerge, por exemplo, na água, quando você submerge, ó, eu estou morrendo, aquela pessoa, quando eu desço aqui, ó, aquele velho Cícero está morrendo. Aquele lá, aqueles pensamentos, aquelas pedras sem graça, a mente maliciosa, já era. Quando você emerge, o testemunho, agora eu sou uma nova pessoa. Então é para isso que representa o batismo. Representar publicamente o que já aconteceu internamente. Então é importante também que você tenha o batismo simbólico, público, para as pessoas verem realmente essa pessoa é diferente. E é possível sim. As pessoas falam assim, nem Jesus te salva. É mentira. Jesus realmente é uma pessoa, é o único, muitas vezes, que vai conseguir fazer com que você mude de posição. E aliás, só através do Espírito Santo de Deus na sua vida é que as obras de Deus vão vingar na sua vida. É importante que você entenda isso, tá legal? Enfim, aí o Pedro levanta aqui, dá o testemunho, ó, se arrependa, pessoal, se arrependa e recebe em nome de Jesus o batismo do Espírito Santo e vocês serão salvos. Comece a andar na presença dele. Não é só também receber o batismo e ficar bastante cruzado, não, você tem que estudar. Jesus fala assim, olha, lá em Mateus ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele fala, mas tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus fala isso. Então, é necessário que você aprenda, que você leia. Então, nós estamos aqui para juntos lermos as Escrituras Sagradas sem medo, sem fantasia, mas que o próprio Espírito Santo vai nos conduzir por um caminho seguro e reto. Nós vamos buscar a presença de Deus no poder do Espírito de Deus. Amém? Um beijo para você. Continue lendo a Bíblia. É importante que você leia a Bíblia, tá legal? Por quê? Porque Deus quer falar com você. Aleluia? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!